professor Valmir Leôncio da Silva. Então, vou fazer primeiro uma apresentação dele. É mestre em administração pela Universidade de Santo Amaro, com especialização na área de contabilidade pública. Fez uma especialização na contabilidade pública pela Fundação Escola e Comércio Álvares Penteado. Graduado em Ciências Contábeis e em Ciências Jurídicas. É auditor concursado do Tribunal de Contas do município de São Paulo e atua como coordenador técnico da Escola de Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. É professor e palestrante. Então, queria chamá-lo aqui a compor a mesa para fazer a apresentação sobre mudanças na contabilidade pública. Já está aí, Valmir? Então, uma coisa, Valmir, que eu gostaria de se atentar é a questão do horário, 45 a 50 minutos. Eu vou ficar tentando dar o... Mas é muito chato a gente dar essa plaquinha dos 50 minutos. Tá, mas é injustiça, hein? Não, mas o professor falou, ele falou, Antônio, ficou 40... Injustiça. Teve 1 hora, 1h30. Não, ele ficou 45, ficamos em cima lá, Brincadeira, Brincadeira. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente o convite que recebi do CEPAM para estar podendo vir nessa tarde aqui, estar falando com vocês a respeito de uma área que eu gosto muito, que é a contabilidade, e principalmente a contabilidade pública, né? Sempre trabalhei em contabilidade e de uns anos para cá, desde 90, eu venho trabalhando com a área pública. E a primeira coisa que eu queria deixar consignado aqui, que saiu um santista, entrou um corintiano agora. O atual campeão mundial. Vocês são mais que a gente, mas nós somos o atual campeão mundial e estamos aí brigando pelas beiradas, né? Quem sabe o Corinthians chega de novo aí. Então, pessoal, o tema que eu vou trazer hoje para vocês aqui, talvez todo mundo já conheça, eu vou rebater um pouquinho nisso daí, que é a nova contabilidade aplicada ao setor público. Até agora, eu acho que é o tema mais técnico que a gente vai estar falando aqui, né? Que eu vou entrar um pouco mais na parte técnica, a gente não vai entrar como disse o professor agora há pouco, né? É chato a gente falar uma coisa conceitual e não dar exercícios, mas não dá tempo da gente fazer alguma coisa com exercício, nada disso. Então eu vou falar uma parte conceitual, 45 minutos, né? Quer dizer, uma apresentação da contabilidade, as mudanças que estão havendo aí, para vocês terem uma ideia, e depois a gente, num próximo evento, uma próxima oportunidade, até vou deixar umas dicas aqui, alguma coisa para vocês continuarem vendo isso. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: a contabilidade, apesar que ali está mudanças na contabilidade pública, a contabilidade, ela sofreu uma mudança de nome. Por quê? Porque a contabilidade hoje, ela chama contabilidade aplicada ao setor público. Por quê? Porque nós estamos querendo resgatar, a ideia é resgatar a contabilidade como ciência. Muita gente imagina a contabilidade como sendo área de exatas. E a contabilidade não é exatas. A contabilidade é uma ciência, apesar do nome contabilidade, que lembra número, né? Lembrou número, o pessoal já fala, pelo amor de Deus, eu não quero saber disso daí, né? Então, a contabilidade, ela está na mesma linha do direito, na mesma linha da economia, na mesma linha da administração. São tudo superciências, todas elas voltadas para o comportamento humano. Então, como ciência, a gente tem que pensar o seguinte: a contabilidade, na realidade, ela não é para fazer conta. Porque conta, como disse o professor aqui, falou muito bem, conta quem faz é o computador. O computador você coloca lá dentro a fórmula, sai um negócio pronto lá. Então, a ideia não é essa. A ideia da contabilidade, primeiramente, é prestar um serviço social, ou seja, prestar um serviço à comunidade, prestar um serviço ao gestor público e orientar a administração nas suas funções. Então, nós precisamos pensar a contabilidade dessa forma. E quando eu falo contabilidade aplicada ao setor público, porque nós temos a contabilidade aplicada ao setor bancário, temos a contabilidade aplicada ao setor industrial, a contabilidade aplicada ao setor agropecuária, nós temos várias contabilidades, só que ela vem de um mesmo ramo, que é a contabilidade, ou seja, a ciência da contabilidade. Então, o Brasil, nesse contexto todo, o que está acontecendo? O Brasil vem crescendo, todo mundo está vendo isso. Independente do seu governante,
seja ele o partido A, o partido B, o partido C, o Brasil está indo. O Brasil está indo aí, está cada vez crescendo mais, e nós somos aí praticamente uma das novas nações aí mais importantes do mundo, né? Uma das nações mais importantes do mundo. E para a gente, nesse crescimento todo, nós precisamos do quê? De recursos externos. E para nós termos esses recursos externos, que são os investidores externos, nós precisamos do quê? Nós precisamos de investimentos e precisamos mostrar aquilo que nós temos. E para mostrar aquilo que nós temos que mostrar bem, assim como faz as grandes nações. Então, as grandes nações, elas estão mudando para um padrão internacional de contabilidade. E é o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil vem mudando. Então, ele vem mudando para um padrão internacional de contabilidade. Nós temos uma mudança na contabilidade geral, que é a contabilidade aplicada à área privada. A contabilidade aplicada à área privada sofreu grandes mudanças nos últimos anos. E agora nós estamos sofrendo essas mudanças também, agora eu digo, de 2008 para cá, na área pública. E isso é muito importante. Por quê? Para nós podermos estar realmente crescendo e mostrando o que nós somos, nós precisamos estar praticando uma boa contabilidade. E o que é contabilidade? Contabilidade nada mais é do que o estudo do patrimônio de uma determinada entidade, seja ela pública ou privada. Então, quando você fala em contabilidade dentro do município, nós estamos falando do quê? Do estudo do patrimônio daquela entidade, ou seja, daquela prefeitura. Então, a prefeitura ela tem que mostrar toda a riqueza que ela tem que mostrar o que ela tem através do quê? Através da contabilidade, através da ciência da contabilidade. Então, a contabilidade, vocês vão perceber o seguinte, que é uma ciência. E como ciência, ela tem premissas, ela tem forma de agir. Então, o contador hoje, ele é uma coisa imprescindível na administração pública. Então, para a gente estar começando aqui, eu só queria dizer que tem, hoje, graças a Deus, tem vários livros aí voltados para a área pública, né? E de algum deles eu participei. E recentemente, em 2012, eu tive a oportunidade, né, de pegar os manuais de contabilidade da STN, as aulas que eu já dei sobre contabilidade em cursinho, todos esses anos que a gente vem ministrando cursos, e escrevi um livro a respeito da nova contabilidade aplicada ao setor público, e que fiquei muito contente que esse livro aqui está sendo adotado pela GV. O professor da GV me chamou lá, né? O Fernando, inclusive, estudou na GV, você GV, né? O professor atual da GV me chamou lá, disse que está adotando o livro, que ele achou interessante, com perguntas e tudo mais, para o pessoal da administração pública. Então, é uma coisa que me deixou muito orgulhoso, né? De poder estar fazendo um livro que está sendo adotado aí por algumas instituições de ensino. Queria dizer para vocês o seguinte, esse tema de contabilidade está sendo bastante abordado aí. Inclusive agora, dia 9 de maio, nós vamos ter um fórum no Tribunal de Contas, que vai ser o dia inteiro, vai ter o secretário de Finanças, vai ter o Nelson Machado, que foi ministro da Previdência no governo Lula, inclusive ele foi também ministro da área de planejamento, ele também é doutor em contabilidade, ele vai estar presente lá. Então nós vamos fazer um fórum o dia inteiro, gratuitamente. Quem quiser, entra no site do Tribunal de Contas e se inscreve através da Escola de Contas. Dia 23 de maio, nós vamos ter no Conselho Regional uma outra palestra a respeito de procedimentos contábeis, falando da parte patrimonial. E dia 24 de maio vai ter na Câmara Municipal do município de São Paulo, aqui, vai ter uma palestra, né, duas palestras, falando a respeito de planejamento público. PPA, LDO na parte da manhã, e à tarde, lei orçamentária e normas de contabilidade. Então, é um assunto que está na moda aí, a gente está conversando bastante. Então, todos esses eventos aí, gente, são gratuitos, todos os eventos gratuitos. Entrem no site do CRC, entra lá no site da Escola de Contas do Tribunal de Contas e quem quiser participar, se inscreva lá, que é grátis. Então, primeira coisa, falando a respeito das novas normas de contabilidade. Então, eu vou dar um panorama geral aqui, como é que está isso daí, qual que são essas mudanças que estão acontecendo na administração pública. A primeira coisa, a gente falar sobre a fiscalização. Então, o Tribunal de Contas é o órgão competente para estar fiscalizando a aplicação de todos os recursos, todos os valores que são investidos pelo governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Isso aí é garantido pela Constituição Federal. A Constituição Federal fala, olha, quem vai fiscalizar as contas é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, com o quê? Com o auxílio dos tribunais de contas.
E nós temos aí, no caso de São Paulo, nós temos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que verifica as contas aí dos 464 municípios, e temos no município de São Paulo um Tribunal de Contas próprio, que verifica as contas do município de São Paulo. Tá? Então, o artigo 70 é que dá essa condição para os tribunais de conta, no caso da União, e por simetria, a gente pega aí também os estados. Qual que é a responsabilidade dos entes municipais agora, falando em termos de contabilidade? O que acontece? O exercício da contabilidade, ou seja, essa prática da contabilidade, segundo o Conselho Regional de Contabilidade, ela tem que ser feita com a pessoa registrada no Conselho Regional de Contabilidade. Tá? Porque hoje o Conselho Federal de Contabilidade ele não vem fazendo isso, mas ele vai começar a dar incertas nos municípios e cobrar. Ou seja, a pessoa que está trabalhando com a contabilidade, ela tem registro contábil, ou seja, o contabilista, porque na realidade não precisa ser só o contador, pode ser o contabilista. O contabilista ele abrange o técnico em contabilidade e o contador. Outra coisa, facilitar o exercício da profissão contábil aos não habilitados ou impedidos caracteriza infração passível de multa pelo Conselho Regional de Contabilidade. Os responsáveis das organizações devem admitir profissionais habilitados e registrados no Conselho. Ou seja, para que isso, gente? Para garantir que você execute uma boa contabilidade. É a mesma coisa de você falar assim, vou construir um prédio e vou chamar um dentista para construir o prédio. Ou vou arrancar dente e vou chamar um engenheiro. Eu acho que não dá, né? Então, eu acho que cada profissão tem que trabalhar de acordo com o seu conhecimento. E a contabilidade tem que ser um contador. Muitas vezes a gente coloca outras pessoas para estar fazendo contabilidade e isso pode sair muito caro para o município. Quais são as duas leis básicas aí com relação à contabilidade? Nós temos a Lei 4.320 de 64. Essa lei é uma lei já antiga, né? Fazendo aí 50 anos. O que acontece? Ela foi revogada? Não. Essa lei, ela está sendo lida por uma outra ótica. Essa lei, gente, é uma lei, para quem conhece a Lei 4.320, que fala a respeito de direito financeiro, olha só, Lei de Direito Financeiro, ela é uma lei, assim, que compreende tudo a respeito da execução orçamentária dentro do município e de contabilidade. Tá? Ela é uma lei que, no meu ponto de vista, pouca coisa precisaria ser mudada nessa lei para ela poder, de repente, vir já a abarcar essa nova contabilidade. O que acontece com essa nova lei? Nós estávamos lendo sobre uma ótica essa lei. A gente pega a lei e dá uma lida nela. E o que aconteceu? Nós percebemos que lá dentro da própria lei já tem tudo que a gente precisa. Só que a gente não estava lendo isso daí. Olha que coisa interessante. É a mesma coisa de um livro. Você começa a ler um livro várias vezes e você vai tendo a impressão que você está entendendo mais sobre aquilo. Então, a 4.320, a gente começou a perceber isso. O quê? Que nós tínhamos um regime aplicado à 4.320, que estava lá, que é no artigo 35, que fala do regime misto, e depois nós percebemos que nós não estávamos aplicando outra parte da contabilidade, que é a parte do patrimônio. Então, nós temos uma parte voltada para a parte orçamentária, que é arrecadação e gasto, e temos uma parte voltada para o patrimônio dentro da própria lei 4.320. Então, isso está acontecendo, está tendo essa releitura da 4.320. Depois disso, outra lei também que é aplicada é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal também é uma lei de direito financeiro, e as duas juntas compõem essa base toda para essa mudança da nova contabilidade. Tá? Quais são as principais entidades normativas? Nós temos duas entidades. Nós temos o IASB. O IASB é uma entidade internacional que ela faz o quê? O IASB, ela edita as normas das empresas privadas, que é o IFRS. Essas normas internacionais de direito privado, o que estão acontecendo? Elas estão mudando todo o modo de pensar da empresa privada. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, nós tivemos uns escândalos aí nos Estados Unidos, com a Enron, né? Que as ações estavam contabilizadas de forma errada, aí não sei o que, a auditoria foi lá também, verificou e também falou que estava certo, quando na realidade não estava, não sei o que. Isso gerou uma mudança radical
na forma de pensar a contabilidade e na forma de analisar como auditoria. Então, teve uma nova lei, que foi a Sarbanes-Oxley lá nos Estados Unidos, que mudou totalmente a forma da contabilidade. Em função disso, essas normas internacionais começaram a ser adotadas com mais veemência por todos os países. E o Brasil está convergindo a essas normas internacionais. Na sequência, vieram o quê? Veio o IFAC, que é um órgão internacional de contabilidade também, que agrega contadores públicos, e começou a editar normas voltadas para a parte pública. Ou seja, o Brasil estava muito atrasado com relação aos outros países. Então, todo mundo caminhando numa direção e o Brasil está caminhando na outra direção. Então, o IFAC, nós começamos a adotar essas normas do IFAC, são 30 normas, e essas normas ainda nem começamos a adotar. Por quê? Tem normas que são de início imediato, tem normas de médio prazo e longo prazo. Então, nós estamos começando com a de imediato, que a gente está fazendo uma adaptação da nossa legislação, depois as de médio prazo, e em seguida nós vamos começar a de longo prazo. Mas o Brasil está indo muito bem, quer dizer, ele está começando a caminhar nessa linha aí. Então nós estamos seguindo o quê? As normas do IFAC, que são as IPSAS. Então, o setor público ele está convergindo às IPSAS, tá? Que são as normas do setor público. Então, só para a gente ter uma ideia, países com baixo desenvolvimento, olha só que interessante, países com um sistema de contabilidade de baixo nível de desenvolvimento não tinha o regime de competência para reconhecimento de receita e despesa. O que vem a ser isso aqui? Quem não é contador, contabilista, não deve estar entendendo o que eu estou falando. Mas o que é isso aqui? É você reconhecer aquela despesa de acordo com o fato gerador. Então, muitas vezes, acontece uma despesa no seu município, aí a despesa ela tem obrigatoriamente que passar pela execução orçamentária, ou seja, tem que ter empenho, tem que ter liquidação e pagamento. Agora, às vezes acontece uma despesa que não tem empenho. Poxa vida, não tem empenho, então eu não vou reconhecer na contabilidade? Eu tenho que reconhecer na contabilidade. A contabilidade ela não quer saber da área da execução orçamentária. A contabilidade é outra coisa. Ou seja, tem uma nota fiscal, eu tenho que registrar isso na contabilidade. Depois nós vamos falar disso. Países com sistema de contabilidade de médio desenvolvimento estão mudando e países com alto sistema, tipo os Estados Unidos, Alemanha e outros países, já tiveram mudanças. De vinculação da contabilidade e da informação orçamentária. A gente agregava a informação orçamentária e contábil. Ou seja, o orçamento e a contabilidade eles estavam juntos. E agora nós vamos separar isso daí. A contabilidade é uma coisa, o orçamento é outra coisa. Apresentação de informações financeiras nas demonstrações contábeis. Possuem forte influência dos órgãos profissionais contábeis. Países com baixo desenvolvimento não, alguns sim e os altos sim. Apresenta informações que suportem o levantamento da eficiência, efetividade e economicidade. Os demonstrativos contábeis, eles não apresentavam isso daí, e agora vão ter que começar a apresentar. Desenvolvem sistemas de contabilidade. Opa, não acende a luz aqui. Onde que é aqui? Ah, aqui, desculpa. Tá. Desenvolve sistemas de contabilidade no sentido de melhorar o gerenciamento da administração pública. Olha só. Desenvolvem sistemas de contabilidade no sentido de melhorar o gerenciamento da administração pública. Os países, a maioria deles, os com baixo nível de contabilidade não, médio sim, e esse aqui sim. E como é que está o Brasil nisso aqui? O Brasil, ele está indo do médio, né? O Brasil está indo do médio para um nível alto de contabilidade com essas novas mudanças aí. O setor público, para vocês verem como a gente é desarticulado, o setor privado, quando tem uma norma internacional, ele tem diversas entidades que analisam essas normas internacionais antes dela entrar em vigor. Já na área pública, hoje, nós só temos uma entidade, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Aqui nós temos o Conselho Federal e temos várias entidades. Olha só, o setor privado como é articulado, antes de entrar uma norma nova. Já o setor público não, o setor público nós só temos o Conselho Federal de Contabilidade, só ele que olha. Quer dizer, o setor público ainda é muito fraco nisso, ou seja, nós estamos começando a melhorar agora. Então agora está sendo criado outras instituições para, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, estar analisando essas novas normas, né? Essas novas normas, e assim está subsidiando melhor quando entrar uma norma nova em vigor.
Quantas normas que são hoje, que devem entrar em vigor? 11 normas de contabilidade. Essas normas de contabilidade, que vão mudar aí, vão ter uma mudança radical junto aos municípios, elas já vêm sendo trabalhadas desde 2008, gente. Desde 2008, isso aqui já foi colocado em referendo, foi colocado em audiência pública, para ser colocado já e começar a fazer. Agora, o que aconteceu? Começou em 2009, 2010, 2011, começaram uma série de palestras, uma série de discussões para verificar a implementação disso. E a partir de agora, 2013 e no máximo até 2014, nós já temos que estar com todos os nossos demonstrativos contábeis, com toda a nossa contabilidade convergida. Por quê? Porque haverá uma consolidação das contas públicas. Qual é o papel, primeiro aqui, de todos os municípios? O que vai acontecer? Os municípios que não convergirem a essas novas normas, eles estarão propensos, né, a não recebimento das transferências voluntárias, que o governo federal já disse que não vai repassar valores de transferências voluntárias aos municípios que não aderirem à nova contabilidade, ou seja, a partir de 2013 e no máximo 2014 já estarem com a nova contabilidade, e também vão ter suspenso pedidos de empréstimos. A gente sabe, pessoal, que uma das coisas que o município vive é de receita própria, que nem falou-se aqui de manhã, né? Receita própria. E nós temos o quê? Nós temos transferências voluntárias, que os prefeitos vão lá em Brasília, passar o chapéu lá e pedir dinheiro para poder desenvolver as despesas no seu município. O que vai acontecer? A União, ela vai pedir, escuta, mostra para mim os seus demonstrativos contábeis que você aderiu a essas novas normas. Mas eu não aderi ainda, então você não vai ter direito à transferência voluntária. Ou se você quiser requerer um empréstimo também para aplicação em despesa de capital, você também não vai conseguir se você também não tiver aderido a essas novas normas. É a forma que o governo federal tem de começar a obrigar essas mudanças, porque senão dificilmente vai ter essas mudanças, né? Então nós vamos ter aqui conceituação e objeto e campo de aplicação da contabilidade, patrimônio e sistemas contábeis, planejamento e instrumentos sob enfoque contábil, transações no setor público, registros contábeis, demonstrações, todas elas, cada uma é uma norma que precisa ser implementada na administração. E por que a gente tem que implementar isso aqui? Qual é o principal ponto? O principal ponto, gente, é a gente levantar aquilo que o município tem. Então, cada município ele tem um balanço, e esse balanço vai mostrar o quê? A riqueza do município. Qual é o patrimônio do município? Então nós vamos conseguir, daqui a um tempo, poder verificar o seguinte: o prefeito que estava hoje, o prefeito que estava ontem, né, ele melhorou a situação ou ele piorou? Tá? Teve uma melhoria ou uma pioria? Né? Pioria é bom. Uma melhoria ou uma pioria? Será que ele piorou aquilo que estava no município? O patrimônio público, ou seja, os bens públicos, eles estão todos dentro da contabilidade? Isso está refletido? Então amanhã, quando o município quiser pegar, de repente, um investimento estrangeiro ou alguma coisa assim, um investidor estrangeiro ele vai ter condição de analisar o balanço e aplicar recursos naquele município, se assim ele entender. Então você consegue mostrar a evolução do município. E outra, você torna a administração profissional. Porque hoje, pessoal, como o professor José Antônio falou aqui, o prefeito não pode dormir 5 minutos. Porque se ele dormir 5 minutos, a coisa passa. E a administração pública é a mesma coisa. Ou seja, o prefeito ele vai ter que estar sempre melhorando a coisa, porque ele não tem lugar para amadorismo, tem que ser profissional. Então hoje, para você ser profissional, você tem que fazer uma boa gestão, uma boa administração, com eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, se eu fizer alguma coisa, eu tenho que mostrar que eu fiz, eu tenho que fazer rápido e aquilo tem que trazer resultados. E sem esquecer também da economia, né? Então tudo isso vai ser demonstrado aonde? Nos balanços contábeis. Olha a responsabilidade da administração nisso daí. Então,
Qual é o objetivo dessas novas normas? Construir para a área pública um conjunto de normas em bases científicas, então, ciência da contabilidade, diferenciando a ciência contábil da legislação vigente. Por quê? Muitas vezes a gente tem lá a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Elas norteiam a contabilidade, mas elas não são a contabilidade. Por quê? A contabilidade, ou seja, a ciência que estuda o patrimônio, você não vai ter por lei, você aprende nos bancos escolar. Então é na escola que você aprende o que é a ciência da contabilidade. Então o contador, ele vai ter que trazer aquela bagagem que ele tem lá na faculdade e vai aplicar no seu município. Por quê? O meu município, ele é diferente do seu município. Cada município tem a sua particularidade. Então, os meus bens, muitas vezes, eles não precisam ter a mesma depreciação, ou seja, a mesma perda monetária que o seu município tem. Por quê? Porque os nossos municípios têm características diferentes. Será que os nossos municípios têm os mesmos bens? Não. Cada município tem um bem diferente e a valorização desse bem é diferente. Por isso que eu estou dizendo que é uma ciência. Tá? Com vistas à sua apresentação aos profissionais da contabilidade e aos diversos estratos de usuários. Outra coisa, gente, que está na moda, uma coisa que está na moda é a prestação de contas. A prestação de contas para quem? Para a sociedade. Então a sociedade, gente, é o nosso patrão. Quem nos paga é a sociedade. E essa sociedade, você tem que mostrar para ela aquilo que você está fazendo. E como é que eu vou mostrar aquilo que eu estou fazendo? De uma forma simples, ou seja, o contabilista ele vai ter que pegar aquele balanço, ele vai ter que desenvolver, simplificar esse demonstrativo contábil e mostrar para a sociedade. Olha, sociedade, o que foi feito na administração é isso daqui. E a sociedade vai poder fazer a sua cobrança, se for o caso. Existe um projeto de lei que está em tramitação lá no Congresso Nacional, que tem a ideia de criar uma nova lei, que seria a Lei de Responsabilidade Orçamentária. Essa Lei de Responsabilidade Orçamentária, ela iria agregar todas essas normas, iria revogar a 420, iria pegar parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, iria fazer tudo isso. Só que ela está lá no Congresso Nacional, e você sabe que esse tipo de lei não dá voto, né? Então o pessoal esqueceu isso daí lá, e não está nem aí com isso daí. Então nós não devemos ter uma nova lei, por enquanto, mas ela está lá em tramitação. Tá? Quais são as questões que surgem com relação à ciência da contabilidade? Primeira coisa, devemos registrar as despesas incorridas sem autorização orçamentária? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, aconteceu lá em São Paulo. Um secretário de esportes, deu um problema lá com os ônibus que transportavam os atletas, os veículos que transportavam os atletas, ele estava sem ônibus. E tinha um evento no final de semana. O que acontece? Ele não tinha ônibus para levar o pessoal. Então ele ligou para o secretário de Educação e falou para ele: escuta, secretário, eu estou precisando de uns ônibus. Será que você pode testar a frota de ônibus que vocês alugam aí para levar o pessoal no final de semana? Ele falou: tudo bem, liga lá para a empresa e fala com a empresa. Aí ele ligou para a empresa e pediu emprestado os ônibus. A empresa falou: não, a gente manda para vocês aí. Quando vai ser o evento? Ah, sábado e domingo. Não, tudo bem. Mandou os ônibus para lá com motorista, tudo. E o pessoal foi lá levar os atletas nos eventos. Levaram os atletas, maravilha. Aí acabou, tal, passou um tempinho, uns 15 dias, chegou a nota fiscal para o secretário de esporte. Ele pegou e falou: o que é essa nota fiscal aqui? A nota fiscal do serviço que foi utilizado do ônibus. Não, mas eu não pedi para cobrar nada, eu pedi emprestado. Aí eu pergunto para vocês: e aí, como é que fica? Aí você vai falar para mim: pô, mas isso aí tem empenho? Teve empenho isso daí? Não teve. Teve licitação? Não teve. Aí eu pergunto: tem que registrar? Tem que registrar, gente. Pô, mas não passou pela execução orçamentária? Puxa vida, não teve empenho, não teve licitação? Tem que registrar? Tem que registrar. Por quê? Porque houve a ocorrência do fato gerador. O que é o fato gerador? Houve levar o pessoal para fazer os eventos. Ou seja, o cara fez o transporte, fez tudo. Então, a contabilidade, ela independe
de outra coisa, do orçamento. A contabilidade é uma coisa à parte. Houve a nota, tem a nota fiscal? Tem. Então eu vou registrar. Ah, mas eu não pode registrar. Tem que registrar, meu amigo. Eu não quero saber, porque você está devendo aquele valor. Amanhã pode ser que tenha uma cobrança judicial, pode ser que de repente o secretário converse com o cara lá, com a empresa, tal, a empresa cancele a nota fiscal. Mas enquanto isso, a contabilidade como ciência, ela tem que registrar esse fato. Olha que coisa interessante. Outra coisa, o setor público deve fazer provisões para férias e 13º? Pô, mas férias e 13º? Eu não empenhei isso daí, a férias vai ser lá no final do ano. Sim, mas a administração pública, ela tem que se capitalizar e saber que aquela despesa vai ser no final do exercício. Então ela tem que fazer essa contabilidade, independente de ter passado pela execução orçamentária. O regime de competência pode ser usado no setor público? É isso. O que é competência? Competência é fato gerador. Aconteceu a despesa? Aconteceu. Mas não tem nota de empenho? Não tem. Eu não quero saber, eu tenho que registrar. Mudou o prefeito lá de São Paulo? Mudou o prefeito de São Paulo, o que aconteceu? O prefeito, os assessores dele foram lá conversar com a gente, né? Aí eles chegaram lá, se apresentaram, ó, nós somos assessores do novo prefeito, não sei o quê. Inclusive, sabe quem foi lá no tribunal conversar com a gente, que era chefe de gabinete? O Fernando Haddad, que hoje é prefeito de São Paulo. Conheci ele lá no tribunal, que ele foi se apresentar, que ele era o chefe de gabinete do João Sayad na época da Marta. Hã? Secretaria de Finanças, isso. Ele foi lá no tribunal. Aí depois, conversando e tal, ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu abri a gaveta lá, usou uma analogia, né? Eu abri a gaveta e encontrei um monte de nota fiscal que não tinha empenho. Ele falou, eu devo pagar aquilo ou não? Aí são duas questões, né? Primeira coisa, vocês acham que ele deve pagar? A prefeitura deve pagar aquilo lá? O que vocês acham? Sabe a resposta que eu dei para ele? Não, a prefeitura não deve pagar. Por que a prefeitura não deve pagar? Porque a empresa, para prestar um serviço na administração, tem que ter passado pela execução orçamentária. O cara tem que ter recebido o empenho. Poxa vida, mas ela vai se locupetar a conta pública, né? As custas públicas, não interessa. Ela que vai na justiça cobrar o seu direito. Agora, a contabilidade tem que registrar? Tem que registrar. Olha que coisa. Você tem que registrar. Agora, quem que vai pagar isso? Não sei. Talvez o servidor que deu causa a isso aí. Quem autorizou essa despesa? O cara não vai lá levantar um muro da escola de graça. Chegou lá, acordou, falou, vou arrumar aquele muro da escola ali. E amanhã manda a nota fiscal. Ele não faz isso. Ele foi arrumar um muro porque alguém pediu para ele arrumar o muro. E ele mandou a nota fiscal. Então, o registro tem que ser feito? Tem que ser feito. A administração pública tem que pagar? O cara vai brigar na justiça. Então, gente, são coisas como essa que a gente vai começar a discutir dentro do setor público, coisa que não discutia. Agora, a questão é a seguinte, a contabilidade, ela tem a ver alguma coisa com isso? Não, o papel do contador é registrar isso aqui, porque se ele não registrar isso daí, ele vai ser subsidiariamente também pelo Código Civil responsável pelaquela fraude que está acontecendo no balanço. Olha a responsabilidade. Então ele vai ser responsável. Os bens de uso comum devem ser ativados? O que significa isso, bem de uso comum? A gente sabe que a gente tem bens de uso comum, especial e dominial. Bens, cadeiras, computadores, tudo isso é chamado de dominiais ou dominicais. Depois nós temos outro tipo de bem, que é os bens de uso especial. O prédio onde está instalado a Secretaria de Finanças, o prédio onde está a Secretaria de Saúde, as escolas públicas, tudo isso é bem especial. E nós temos bens públicos. Os bens públicos, gente, não estão patrimoniados. Agora, nós vamos patrimoniar uma rua, um rio? Nós vamos patrimoniar um lago? Não. Nós vamos ter que colocar no nosso patrimônio os bens de infraestrutura. Aqueles bens que foram feitos pela administração pública e que absorvem recursos para a sua manutenção. Olha que coisa. Com isso, gente, quando a gente trouxer isso para o nosso balanço, o que vai acontecer? Vai aumentar o patrimônio público. Por quê? Porque o patrimônio público muitas vezes tem várias coisas dentro do patrimônio e não aparecem. Por quê? Não estão na contabilidade. Ele é feito lá e morreu.
Em contrapartida, quando você pega uma empresa, o que compõe o balanço dela? Todos os bens daquela empresa. Ou seja, todo o patrimônio que tem aquela empresa está no balanço. Só que na administração pública não acontece isso. Olha que coisa, hein? Devemos depreciar, exaurir ou amortizar um bem? O que é depreciação? Depreciação, gente, é o desgaste pelo uso do bem. Ou seja, quando eu compro um carro 0 km, o nome já diz 0 km, ele vale 100%. A partir do momento que eu começo a utilizar aquele veículo, que vai acontecendo com ele, ele vai perdendo a capacidade de uso. Então, eu preciso começar a mostrar isso também na minha contabilidade. Ou seja, um carro que tem talvez 20 anos, ele está registrado no balanço como o valor lá de 20 anos, que eu paguei, sei lá, 20 mil reais, quando na realidade ele vale R$1.000. Então a contabilidade não está refletindo adequadamente o valor que deveria refletir. Tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que depois do almoço não é fácil, né? E depois de falar ainda do professor João Antônio, pior ainda, né? Então o que acontece? Eu não ligo que o pessoal cochile nada, né? Até outro dia aconteceu um negócio engraçado. Eu estava lá dando aula na escola de contas e tinha um aluno cochilando, né? A gente é inexperiente, acontece essas coisas. Eu pedi para uma mulher acordar. Eu falei, dá um toquezinho nele que ele está dormindo, né? Ela falou, acorda você que fez ele dormir, né? Eu falei, cara... Tinha sido eu. Eu falei, tá bom, né? Depois eu aprendi. Falei, nunca mais vou falar mais nada, né? Aí numa outra oportunidade, tinha uma pessoa cochilando e eu deixei a pessoa cochilando. E quando eu estava acabando a palestra assim, ela acordou. Parece eu nos filmes, né? Começo a assistir, durmo e acordo no final. Aí acordou no final. Quando acordou no final, que eu falei, pessoal, muito obrigado, não sei o quê, ela foi a pessoa que mais bateu palma. Aí eu fiquei na dúvida se ela estava dormindo ou se ela estava escutando, porque às vezes a pessoa está com o olho fechado e está escutando tudo, né? Então, por isso que hoje eu falo assim, eu não ligo mais, né? A pessoa pode cochilar, só não roncar, né? Porque eu nunca sei se a pessoa está dormindo ou acordado. Porque o funcionário público, ele tem um grau. Eu tenho amigo meu, não vamos falar para ninguém, mas colegas meus que são funcionário público, todo mundo sabe que ele cochila em cima do processo. E ele dorme assim, que você chama o nome dele, o cara levanta a cabeça assim, você fala, caramba, tá dormindo ou acordado? Tem um colega que ele muda a página do processo, dormindo, ele tem um tique de time, que ele presta... Aí você chama o nome dele e levanta o rosto assim. Então, eu posso falar isso porque também sou funcionário público e tem mesmo, a gente conhece essas pessoas, né? Mas eu não ligo não, pode cochilar que eu sei que depois à tarde não é fácil não, né, gente? 4 horas da tarde, falar de contabilidade ninguém merece, né? Mas vamos continuar aqui. Problemas a serem enfrentados, né? O que tem que ser registrado e como? Então a gente precisa enfrentar isso. O que nós vamos registrar dentro do nosso município? Será que tudo vai participar do balanço? Como é que nós vamos registrar? Isso aí precisa ser mostrado. Qualificação do que deve ser registrado, ou seja, qual é o valor que nós vamos atribuir àquele bem? A contabilidade, ela não quer que você contrate ninguém para fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, você monta no seu município uma equipe multidisciplinar, um arquiteto, um engenheiro, um contabilista, não sei, algumas pessoas juntas, e vai começar a caçar os bens lá. Opa, isso aqui vai trazer para a contabilidade. Quanto vale isso? Vamos começar a analisar. Quanto que é o metro quadrado? Quanto que é a utilização disso aqui? Por isso que eu falo que é uma ciência, porque você vai atribuir um valor àquele bem. Então você tem um viaduto no seu município que vale, às vezes, mais do que o viaduto num outro município. Tá certo? Agora, os bens novos que nós estamos produzindo dentro do nosso município, a gente já tem condição de atribuir um valor para ele. Por exemplo, o trecho sul do Rodanel, ele custou 6 bilhões de reais. Já pode colocar no patrimônio público, ou seja, o Estado tem um bem público que custa 6 bilhões de reais. Nós vamos vender o Estado? Não vai vender o Estado, mas aquilo valoriza como patrimônio do Estado. Então amanhã você fala, nossa, o Estado tem tudo isso de patrimônio? Tem. Nós temos viadutos, nós temos isso, nós temos aquilo. Essa é a ideia, a valorização do patrimônio público. E depois, como demonstrar isso daí? Então, gente, aqui são os manuais da Secretaria do Tesouro Nacional, que vocês podem baixar pela internet, aí são 7 manuais, tá? Que falam a respeito desse assunto daí.
Tá? Então ele fala que os procedimentos, todos os procedimentos, já devem entrar praticamente esse ano, ó, em 2013. E a partir de 2014, procedimentos contábeis patrimoniais, ou seja, a parte patrimonial geral, ou seja, o fechamento do balanço, tem que ocorrer no máximo até o final do ano que vem. E para isso, a gente já precisa começar ontem, não é nem hoje, a gente precisaria estar começando a fazer isso daí. O que fala aqui, gente? Só para a gente ter uma ideia da norma 1. Qual é o objetivo da contabilidade? Cumprir integralmente a legislação vigente. Nós temos que cumprir a legislação que está lá. Apoiar o processo de tomada e prestação de contas, ou seja, você como prefeito, você deve cobrar do seu contabilista o quê? Uma atitude que ele traga para você e fale para você assim, escuta, como é que está as finanças do município? Eu posso fazer isso? Como é que está a nossa arrecadação? Então, você tem que trabalhar com o contabilista do seu lado. De um lado, o cara da área de direito e do outro lado, o cara da área da contabilidade. Você tem que ter os dois do seu lado. Para quê? Para mostrar para você como é que você vai tomar as decisões. Porque se você tiver algum tipo de problema com relação à parte contábil, você pode até ficar inelegível ou até ser preso, tá? Segundo a lei de crimes fiscais. Apoiar a tomada de decisão administrativa, compor instrumento de transparência da gestão fiscal e dar meios para o controle social. Olha de novo aí o controle social em baila. Tá? Uma coisa é o orçamento, outra coisa é a contabilidade. O orçamento está relacionado de receitas e despesas. E contabilidade, como eu disse, patrimônio da entidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? São coisas diferentes. Gente, está surgindo na contabilidade uma nova coisa, que é esse tipo de empenho aqui, ó, em liquidação. Em liquidação é o seguinte, você tem um empenho, tá certo? Então eu fiz toda a licitação, tudo mais, fiz a nota de empenho, que eu chamo que tem dois momentos. Nós temos o empenho jurídico e o empenho contábil. O empenho jurídico é o despacho da autoridade competente. Então aquele empenho jurídico, ele cria a obrigação para o Estado. Depois que o ordenador de despesa ele faz o empenho jurídico, aquilo vai para a contabilidade e gera o quê? A nota de empenho, que é o documento contábil. O empenho jurídico com o empenho contábil, aí sim eu tenho um empenho, eu posso começar a despesa. Só posso começar a despesa depois que eu tenho o empenho contábil. Quando eu tenho o empenho contábil, que momento que eu vou registrar aquilo no meu patrimônio como uma despesa? Olha só, no orçamento, a partir do momento que eu tenho o empenho, eu já considero uma despesa. Na contabilidade, eu só vou considerar que eu devo pagar aquilo a partir do momento que eu recebo a nota fiscal. Ou seja, a partir do momento que eu reconheço que eu devo aquele valor. Então, amanhã, quando o cara me entregar a nota fiscal, significa que ele prestou o serviço ou ele me entregou a mercadoria. Aí sim eu vou reconhecer aquilo na contabilidade. Até hoje, pessoal, a gente reconhecia isso no momento da nota de empenho, assim. Ou seja, o cara nem prestou o serviço ainda, mas a administração pública já falava que estava devendo. Está errado isso, pô. Como é que eu posso dever uma coisa antes de me entregarem? Então eu só posso dever a partir do momento que houve a entrega ou a prestação de serviço. Então esse momento vai chamar em liquidação. A contabilidade ela vai ter que criar um novo nome lá chamado em liquidação. Ou seja, é o momento em que eu reconheço a dívida. Depois disso é que eu vou ter o documento chamado liquidação. Porque esse em liquidação, ele não precisa ter passado pela execução orçamentária. Ou seja, é até o da nota fiscal que chegou lá do ônibus. Quando o cara entregou a nota fiscal do ônibus, eu registro na minha contabilidade como em liquidação. Eu posso liquidar? O que você acha? Eu posso liquidar essa nota fiscal? Não, porque para liquidar, eu preciso antes ter o empenho. Entenderam? Liquidar não é pagar. Liquidar, o pagamento é outra coisa. Liquidar significa reconhecimento do direito do credor. Liquidação tem vários conceitos, né? Pode ser no morro, o cara fala, vamos liquidar aquele cara.
Não é pagar, é apagar, né? É diferente, é apagar. Mulher, quando vai no shopping, né? Liquidação, 50% off. Nossa, fica doido. É outra liquidação. Então, a liquidação na parte jurídica é pagamento. Só que para nós, na contabilidade, liquidação significa reconhecimento do direito do credor. Ou seja, eu recebi a nota fiscal e o meu credor tem direito a receber aquele valor. Isso que significa liquidação. E depois tem o pagamento. Tá? As transações do setor público devem ser reconhecidas e registradas integralmente no momento em que ocorrerem, ou seja, nota fiscal. Os registros devem ser realizados... Oi. Seu nome não é Cláudia? É concluir. Os registros devem ser realizados e os fatos devem ser colocados de acordo com o que? Fato gerador, ou seja, o momento que eles ocorreram. Os bens públicos, a gente já comentou, né? Bem de uso comum, bem especial e bens dominiais. E quais são os demonstrativos contábeis, gente? Todos esses demonstrativos aqui que tem que ser feitos pela contabilidade. Nós tínhamos que fazer esses 4 aqui. Agora nós vamos ter que fazer demonstração do fluxo de caixa e demonstração do patrimônio líquido, para verificar o quê? A mudança que teve no patrimônio. Como vai ser a lógica do registro contábil? Houve uma mudança no plano de contas. Nós vamos ter 2 tipos de regime. Um regime de competência para a parte patrimonial e outro regime misto para a parte orçamentária. Tá? Vai ter 2 regimes. Tá legal? E era isso aí que eu queria falar para vocês. Você viu? Num tempo certo, praticamente, né? Eu só gostaria que, antes de encerrar, gente, contar uma história rapidinho aqui, que o professor José Antônio falou a respeito do estagiário, né? E eu estava vendo outro dia uma história sobre o estagiário, que o estagiário estava procurando emprego com o currículo na mão. O estagiário indo de tudo quanto é empresa, não sei o que, eu sou estagiário, não sei o que e tal. E ninguém queria pegar o cara para trabalhar. Aí ele foi atravessar a rua desolado, veio um carro, pum, matou o estagiário. Matou o estagiário e tal. Aí ele acordou lá no céu, né, não sei o que, com o currículo na mão, e não tinha percebido que tinha morrido, né? Aí ele foi para São Pedro, né? São Pedro falou, o que você está fazendo aqui, né? Não sei o quê. Eu estou procurando emprego, não sei o quê, eu não trabalhei ainda, não sei o quê, está aqui meu currículo, não sei o quê. Aí São Pedro falou, vou pegar esse cara, né? Falou, tem um camarada lá embaixo que está precisando, né? E vai lá que ele te arruma emprego. Aí ele pegou e falou, onde que é? Não, desce aqui e vai lá. Aí ele chegou lá na porta do inferno, né? Chegou na porta do inferno, bateu na porta lá, falou, escuta, estão precisando de emprego? Aí o diabo lá recebeu e falou, não, puxa vida, nós estamos precisando, deixa eu ver seu currículo. Nossa, que maravilha. Aqui você vai ter uma mesa, vai ter uma secretária, você vai ter área de lazer, você vai trabalhar só 4 horas, você vai ganhar aqui, o nosso salário aqui, você vai ganhar de acordo com aquilo que você pode, que você quer, de 10 a 15 mil reais, nós vamos verificar aí, não sei o que e tal. E o cara começou a crescer os olhos, falou, nossa senhora, né? Ele falou, você quer esse emprego? Eu quero esse emprego. Aí o cara falou, então entra aí e já pode começar agora. Aí quando ele entrou lá dentro assim, ele caiu logo naquele negócio cheio de óleo quente, né, não sei o que e tal. E ele começou a gritar, e vendo o pessoal gritar lá dentro. Aí ele falou, o que está acontecendo aqui, né? Aí o cara falou assim, você está no inferno, né? Ele falou, no inferno? Ele falou, agora você vai ficar queimando aqui eternamente nesse óleo quente. Ele falou, mas poxa vida, mas por que eu estou aqui, né? Eu estava só procurando emprego de estagiário. Aí ele falou, você caiu nas 2 coisas que você nunca pode cair, né? Nas 2 mentiras que você nunca pode cair. Ele falou, o que é? É você acreditar em tudo que falam e pegar o primeiro emprego que aparece. Gente, muito obrigado aí pela atenção, tá?